Meus irmãos, graça e paz. Queria convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Glória a Deus. Não sei se você cumprimentou quem está perto de você aí. Dá uma olhada à sua volta. Dê um abraço nessa pessoa. Que bom que você está aqui. Quão bom e quão suave é o que os irmãos vivam em unidão, porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre, amém? Se você crê nisso, eu queria te convidar agora, como um ato de consagração, a fechar seus olhos, a render esse tempo em adoração ao Senhor. Se existem palavras que você tem para entregar ao Senhor nessa noite, não sei como você chegou aqui, mas se existem palavras, abra seus lábios agora. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Muito obrigado pela cruz, Senhor, que por meio do Teu amor, Senhor, do Teu sacrifício, Senhor, nós estamos aqui hoje, Pai. Deus, nós sabemos que existem situações na nossa vida, Deus, que são difíceis, mas nós cremos no poder, Senhor, da cruz. Nós cremos que um dia nós fomos alcançados por Ti, e o Senhor não nos deve nada, Pai. O Senhor não nos deve nada, porque o Senhor já nos deu tudo. O Senhor é aquele que venceu, e por isso nós podemos ter uma vida em abundância. O Senhor é aquele que triunfou, Senhor, e por isso nós sabemos, Deus, que nós podemos viver uma vida, Senhor, totalmente liberta, Senhor. Deus, que nessa noite a gente receba, Deus, uma porção ainda maior do Teu Espírito Santo aqui. Senhor, que nessa noite a gente possa desfrutar da Tua presença de uma forma ainda mais intensa. Senhor, nos instrui, Deus, a como nós devemos Te adorar. Nos instrui a como nós devemos, Deus, entrar diante da Tua presença. Nos instrui a como nós devemos levar, Deus, os nossos dias, Deus. Transforma, Senhor, nosso caráter. Transforma, Deus, os nossos pensamentos. Deus, se existem pensamentos, Deus, de mal, Deus, a Tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos de bem, Senhor, para nos dar uma esperança em um futuro. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja aquela que vai penetrar nos nossos corações nessa noite, Deus, e transformar, Deus, todo o nosso viver, todo o nosso caminhar, Senhor. Senhor, nos dá coragem, Senhor, para obedecer dos Teus mandamentos, para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado, Pai, pois o Senhor tem vida, o Senhor tem vida em abundância, e nós Te louvamos, Jesus. Nós rendemos nosso coração em adoração nessa noite. Adorado Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Nosso coração contrito e quebrantado, a Ele, declare, a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra
toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, veio ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? O Teu poder, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Teu poder, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Teu poder, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Declare a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Declare somente a Ele, somente a Cristo, a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda glória, Tu és Deus.
sou eu pra negar o teu poder? Tu és Deus, quem sou eu? Tu és Deus, tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? Aplauda forte a Ele. E é por causa dele, por causa do sacrifício na cruz, que nós, como igreja, nós podemos avançar. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor mais uma vez, com alegria. Amém? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Você pode declarar essa verdade? Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declare: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos
Vamos! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, declare isso, pelo que vemos, o que nos move. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé. A perseguição, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aplauda Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Nós nos rendemos, Senhor. Rendemos a Tua majestade, a Tua soberania. Tu és o Rei que venceu, e por isso nós nos prostramos, Deus, diante da Tua majestade. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, só me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Caminhar, Tu és a direção, só me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
pode passar. Teu amor sempre há de existir. Nova manhã preparado pra mim. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Declare: eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Pela última vez, eu me rendo aos teus pés. Eu me lanço aos do meu refúgio, Jesus. Se essa é a sua declaração, eis-me aqui. Jesus. Como ato de consagração, declare isso. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Aplauda forte ao Senhor. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Glória a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite adorando a esse Deus santo e bendito. Eu queria desafiar você agora a continuar esse momento de adoração, consagrando a Ele, devolvendo a Ele aquilo que pertence a Ele, que são os nossos dízimos. Isso não é nosso. 10% é do Senhor. Ele nos dá 9% e requer 10%. Precisa do dinheiro? Não, não precisa do dinheiro, mas é uma oportunidade que Ele nos dá, para que nós possamos estar honrando e adorando Ele com os nossos recursos financeiros também. Essa é a motivação correta: adoração, gratidão no coração. E o Senhor então, Ele te abençoa poderosamente no nome de Jesus. Se você olhar na cadeira da frente, você vai ver envelope de dízimo, de oferta. No meio tem o QR Code, onde você pode fazer ali através de Pix. Só confere, por favor,
se aparece ali Comunidade da Graça em Londrina e o CNPJ da comunidade. E lado direito, na rampa lado direito, nós temos ali a maquininha de cartões também. Vou dar alguns segundos para você preparar seu dízimo, sua oferta. Você que nos assiste pela internet, rodapé do seu monitor, tem as contas bancárias, tem o Pix, que é o CNPJ da igreja, e lado direito você também tem o QR Code, você pode fazer aí da sua casa, através dos cartões de débito ou de crédito, através aí da sua casa, através desse QR Code que está aparecendo aí no seu monitor. Vamos ficar em pé nesse momento de adoração ao Senhor? Pai, muito obrigado, Senhor, pois nos sentimos tão privilegiados de poder, meu Pai, te adorar também, Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com muita gratidão no coração, devolvemos a Ti os nossos dízimos e consagramos a Ti as ofertas, e sobre cada mão levantada eu invoco a Tua bênção, sobre cada um aqui dizimando, sobre cada um ofertando, abençoa, Pai, que as Tuas abundâncias venham sobre o Teu povo, o dom para adquirir riqueza seja derramado sobre esse rebanho, que não tenhamos nenhum necessitado aqui no nosso meio, mas Paizinho amado, que venha com tanta abundância, meu Pai, que muitas famílias serão abençoadas, mas não teremos nenhum necessitado aqui no nosso meio, em nome de Jesus, amém e amém. Com alegria você vem aqui à frente, deposita aqui seu dízimo, a sua oferta, no nome de Jesus. Queria saber se nós temos alguém pela primeira vez aqui hoje. Se temos, se pudesse identificar levantando a sua mão. Não, turma toda de casa, está certo. Queria estar orando aqui, meus irmãos, por algumas pessoas. Estou orando pela Helena Luvisotto, pela tia Célia, a Cássia, nossa irmã Cássia, esposa do Val, que vai fazer uma cirurgia amanhã, Ana Bonamete, Maria Elisete, senhora Diana, Murilo Henrique, senhor Geraldo, dona Giovana, senhor Geraldo, outro senhor Geraldo aqui. Vamos estar clamando por essas pessoas, estar clamando pelas crianças da nossa nação, aliás, pelas crianças do mundo, né? Orando pelas mulheres, para que não sofram mais o feminicídio. Vamos estar clamando ao Senhor agora, em nome de Jesus. Mesmo sentado, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar cada uma dessas pessoas aqui diante de Ti, Pai, invocando sobre elas as Tuas bênçãos, Teu mover, Tua graça, Tua misericórdia e a atuação da Tua palavra, porque a Tua palavra é tão clara quando ela diz que Cristo perdoa as nossas iniquidades, mas também sara todas as nossas enfermidades. O Senhor possa estar visitando cada uma dessas pessoas aqui agora, meu Pai, enviando uma palavra, curando, tirando toda a seta de enfermidade da vida delas. Meu Pai amado, no nome do Teu Filho Jesus, Pai, sobre as crianças da nossa nação, sobre as crianças do mundo, eu clamo, Senhor, a Tua bênção, Senhor. Clamo, Senhor, o Teu mover, que o Senhor as guarde de todo o abuso, de toda a violência, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus, Pai, Senhor, sobre toda a violência contra a mulher, que o Senhor possa estar guardando, livrando, repreendendo esse espírito de violência, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Que o Teu sangue possa guardar cada uma dessas pessoas, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Culto com casais, próximo sábado, dia 28/3, culto com casais, eu tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoado. Traga outros casais, vamos estar juntos aqui reunidos a partir das 19h30. Dia 16/5, Chá das Mães, a partir das 15 horas, dia 16/5. E no dia 25/6, nós vamos ter aqui o Homens de Honra. Eu consegui uma agenda que o pastor Cezinha Cita vai estar aqui ministrando para a gente no dia 25/6. Então deixa agendada essa data, a partir das 7h30 já vamos estar aqui reunidos com um coquetel, depois o pastor Cezinha vai estar orando, vai estar ministrando para a gente, vai ser um tempo assim muito precioso, vai convidando os outros amigos também, vamos encher essa igreja aqui de homens, ouvindo o que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Reverendo. Boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite às pessoas que nos acompanham pela internet. Quero convidá-los a abrir a Bíblia nos Salmos, no meio da Bíblia. Uma palavra encorajadora para o teu coração nessa noite. Salmo 91.
Salmo 91. Salmo 91, eu estou na Ara, Almeida, revista e atualizada. De repente você está no smartphone e queira acompanhar. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela palavra e peço que o Senhor fale conosco através dela e por meio do teu santo e doce Espírito, meu Pai. Ministra ao nosso coração, abre os olhos, Senhor, do nosso entendimento nesta noite, Pai. Que seja uma noite de muita edificação, que as pessoas que não te conhecem sejam encontradas por ti através da palavra, Senhor. Tua igreja seja edificada, seja fortalecida, e que em tudo o Senhor seja glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o Salmo 91 é um salmo encorajador, né? Que mostra para nós a bênção e as bênçãos e a proteção de Deus na vida daqueles que habitam, né? Que fazem do Senhor o que? A sua morada. E é o que diz o primeiro versículo aqui: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos revela que de fato acontece no mundo, né, o salmo todo, que nesse mundo que a gente está inserido tem fome, tem peste, tem guerra, tem ataque espiritual, tem morte, enfim, é um mundo caótico, né, irmãos? E mostra também que nós podemos confiar no Senhor e buscar nele fazer dele o nosso refúgio. Salmo 91 é um convite para nós habitarmos em Deus. Ele diz aqui que Jesus, que o que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu estava pensando nesse esconderijo e falei, Jesus é esse esconderijo. Colossenses 3, verso 3 diz assim: pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Jesus é o homem perfeito, irmãos, o ser humano perfeito que vivenciou na prática todo esse salmo aqui. Primeiro porque ele habitou perfeitamente no Pai. Tudo que ele fez nessa terra, ele fez movido pela vontade do Pai. Ele não fez nada da sua vontade. Ele foi completamente dependente do Senhor. Ele não veio, a gente vê no livro de João, no Evangelho de João, vários textos dele declarando: eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do meu Pai. E a gente vê todas essas questões aqui, ó, tentando assolar a vida dele, as investidas do diabo, e ele passando por todos esses momentos de angústia, que a gente vê ele passar lá no Getsêmani, que chegou a suar sangue, né, mas ele foi até o fim, e a vida dele não ficou na morte, né?
o Senhor o ressuscitou, ele ressuscitou, e ele venceu os 3 grandes algozes do ser humano. Ele venceu o pecado, ele venceu o diabo e ele venceu a morte. Mas a primeira coisa que eu queria fazer uma pergunta para nós, né? Quais as bênçãos que estão contidas nesse salmo? São muitas. A primeira bênção aqui é a bênção da gente poder habitar nele, habitar em Deus, fazer de Deus a nossa habitação. Fiz uma concordância aqui do Salmo 91 com João 15, aqui fala habitar, lá em João 15 fala permanecer. Aqui é a habitação, onde a gente mora, né? No João 15 é onde a gente vive, como a gente vive. E o que significa habitar? Habitar significa morar, permanecer. Esse permanecer lá em João 15 significa continuar existindo. Quer dizer o quê? Que a gente só tem vida verdadeira quando a gente permanece em Cristo, né? E tem relacionamento com o Pai através de Cristo. E quais as bênçãos fora a intimidade? Proteção, garantia de segurança, livramento de todo tipo de mal, autoridade sobre as trevas e o melhor de tudo, né? Longevidade. Nós vamos passar uma eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual a condição para desfrutarmos de todas essas bênçãos? Fazer de Deus a nossa habitação. Nós temos que fazer dele a nossa morada, irmãos. Eu compartilhar com vocês aqui o que vem à tua mente que quando você pensa em lar, em habitação, assim, um lar normal, tá, irmãos? Um lar onde ali é aquele lar que o pastor sempre fala aqui de Isaías 32:18, né? Moradas de paz, moradas bem seguras, quietas e tranquilas, né? Ambiente de proteção, de paz, segurança, estabilidade, provisão, promoção, pertencimento, acolhimento, afeto, conforto, identidade. É no lar que nós temos a nossa identidade consolidada, para bem ou para mal. Eu diria que o lar também, fora tudo isso, essas coisas maravilhosas que é também um campo de treinamento, onde os pais vão treinando os seus filhos para quê? Para enfrentarem o mundão lá fora, né? Esse mundão velho sem porteira. Então é o que vem à minha mente, são essas imagens aqui, ambiente de proteção, pertencimento, de amor, né? Mas para nós desfrutarmos dessas bênçãos de Deus que estão no Salmo, irmãos, a gente precisa habitar. E habitar é permanecer, é morar com Deus, é ter um relacionamento com o Pai. É você estar com Ele todos os dias da sua vida, meditando na palavra, orando, né, fortalecendo essa relação através da comunhão com os irmãos, na igreja, nos grupos, onde você puder, nas reuniões de oração. Ali você vai habitando, você vai crescendo em relação com Deus. Qual a pessoa que esteve na terra e habitou, né, de forma perfeita, que eu acabei de dizer aqui? Foi Jesus. Jesus habitou, né? Ele habitou realmente e ele ficou lá. E ele fez a vontade do Pai até o fim. Até o fim. E quais são as bênçãos de habitar em Deus? Primeiro, proteção. Versículo 3 diz assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro, Efésios 6:11, né, diz que nós temos que estar preparados, né, atentos e revestidos contra as astutas ciladas do diabo. O diabo arma ciladas, irmãos. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra o passarinheiro, né, o diabo que vem para destruir as nossas vidas. Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro. Eu gosto de um texto que diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E toda língua que tentar contra nós em juízo, nós a condenaremos, né? A gente recebeu da parte de Deus autoridade para destruir toda investida do inferno, toda articulação, toda manipulação das trevas, colocar por terra, anular toda palavra maldita que é lançada contra nós no mundo espiritual. Lembrando que a palavra tem o que, irmãos? Tem poder, tem poder. A palavra tem poder, mas Ele também nos deu poder, nos deu autoridade. Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, aquela peste explosiva, evidente que vai se alastrando, né? Ele vai nos cobrir, outra bênção, cobrir-te-á com as suas penas,
e sob suas asas estarás o quê? Seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Primeiro item do cinturão da armadura de Efésios é o quê? Cinturão da verdade. Cinturão da verdade. É pela verdade que é sustentado todas as outras coisas, irmãos. Jesus é a verdade. Na realidade, Jesus é cada um daqueles itens da armadura de Efésios. E ele está declarando aqui que ele vai nos cobrir com as suas penas e nós vamos estar seguros. E à medida que nós andamos na verdade dele, essa verdade vai nos proteger. O nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser o quê? Não. O que passar disso vem de procedência maligna. Nenhum mal nos sucederá. Versículo 10. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu lembro quando eu tinha uma tia, né? Uma irmã da minha mãe, que morou num centro de Umbanda durante 13 anos. Um dia ela chegou para minha mãe e falou assim: ai, Gê, os espíritos conseguem entrar em todas as casas, só não conseguem entrar aqui na tua. Minha mãe falou: aqui não vai entrar mesmo, porque aqui essa casa aqui está coberta pelo sangue de Jesus. Então, mal nenhum chegará à tua tenda. Se você estiver habitando, se você estiver tabernaculando, se você estiver morando, se você estiver se relacionando com o Pai, essas coisas não vão chegar até você. Podem tentar investir contra você, mas vai bater e vai voltar. Por um caminho virão contra você, mas por 7 fugirão de você, diz a palavra de Deus. Versículo 11 e 12, olha que maravilhosa promessa aqui, irmãos. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. A Bíblia fala que os anjos são ministros que trabalham em favor daqueles que hão de herdar o quê? A salvação. A Bíblia fala que o diabo, os demônios, eles andam ao derredor como leão que ruge, rugindo como leão, buscando a quem eles possam tragar, devorar. Mas pode ficar tranquilo, irmãos, se eles andam ao redor, eles estão ali, mas ao nosso redor estão os anjos, né? A Bíblia relata que Lúcifer, quando ele foi lançado do céu, se tornou Satanás, ele levou consigo 1/3 dos anjos. Então 1/3 dos anjos foram transformados em demônios, mas restaram ainda mais 2/3, 2 anjos para cada demônio, irmãos. Nós temos 2 anjos para cada demônio, nós temos 2 intercessores ao lado do Pai, né? Um que habita conosco, outro que está no Pai, que está com Jesus também. O nosso Jesus é intercessor, o Espírito Santo é nosso intercessor. Então ele está dizendo aqui, que vai dar ordem para que os anjos, né, guardem a nossa vida, guardem a nossa casa, guardem a nossa família. E sabe, irmãos, na oração a gente tem que pedir, clamar por esse ministério dos anjos também. Falar: Senhor, dá uma ordem para que os anjos do Senhor acampem ao redor da minha casa, ao redor do meu trabalho, ao redor dos meus filhos, sabe? Coloca anjos, né? E faz de pessoas anjos também. Às vezes pessoas são verdadeiros anjos na nossa vida, não é verdade? São abençoadores, instrumentos da graça de Deus para nos abençoar. Verso 14 e 15. Outra bênção e outra promessa. Aliás, verso 13 a 15. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. O que ele está querendo dizer aqui para aqueles que habitam no Senhor, irmãos? O que é pisar o leão e a áspide e calcar os pés do leãozinho e a serpente? É a autoridade que ele nos deu sobre demônios. Lucas 10:19 diz que Jesus Cristo nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada nos causará dano. Eu lembro agora nesse carnaval que o pessoal estava preocupado, até mesmo os pessoal que mexe aí com os demônios, estava preocupado que foi aberto um portal, né, que estava vindo um monte de demônios, e eles vêm mesmo, meu irmão. A gente está vivendo tempos aqui nessa terra que, meu Deus do céu, de muita opressão,
né, de muita investida de Satanás investindo pesado contra os valores da palavra, contra os valores da família, contra os valores da identidade do ser humano, como ser humano, essas coisas de gênero aí. Então a gente vê uma investida pesada de Satanás sobre a política, né, esse principado, não sei se é principado ou potestade chamado Leviatã, enfim, investindo pesado contra o ser humano. Mas quando estavam falando sobre isso, me veio essa visão na minha mente. Foi aberto um portal, né? E está vindo um monte de demônio. Mas há mais de 2000 anos atrás foi aberto um portal, irmãos, que veio um homem que despojou os principados e as potestades, os expôs ao desprezo e ignomínia e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Pode vir portal, é o que a gente acabou de declarar. Todo mundo já tentou parar a igreja é imparável, irmãos. Ninguém pode parar a igreja, porque, irmãos, a igreja é o corpo de Jesus. Ninguém pode parar Jesus. Jesus é vencedor, ele já venceu, né? Aquele filme que eu falei para vocês, que é um filme pesado de assistir, que chama Nefários, aquele diálogo do psiquiatra com o detento ali, que está no corredor da morte, mas ele está endemoniado, na realidade ele está conversando com o diabo, né? E o diabo fala para ele assim, ele foi injusto, ele enganou a gente, né? Ele usou o carpinteiro foi a chave para destruir todas as obras do diabo, e a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, irmãos. Ele é maior do que todas as coisas. A Bíblia fala que ele está assentado à direita do Pai, o Todo-Poderoso, e nós estamos assentados juntamente com ele, lá nas regiões espirituais, celestiais, em Cristo Jesus. E toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus Cristo no céu, na terra e debaixo da terra. Lá em Apocalipse a gente vê declarado que Satanás não tem mais nem a chave da casa dele. Jesus Cristo tem as chaves da morte e do inferno. É bem verdade que às vezes Satanás vem, ele oprime, ele lança setas, dardos inflamados, flechas malignas, às vezes acaba usando pessoas, sabe, para investir contra a vida dos seus filhos. Mas, irmãos, a nossa luta não é contra a carne, é contra o diabo. E o Senhor já venceu o diabo e nos deu toda a autoridade para vencer também. Então, quando ele fala aqui, ó, vocês vão pisar o leão e a áspide, vão calcar os pés do leãozinho e da serpente, é isso. Ele nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno. E olha que legal, e nada, e absolutamente nada vos causará dano. Mas para isso, irmãos, a gente precisa habitar. A gente precisa ter relacionamento com o Senhor. Para quê? Para que a nossa fé não esmureça, para que a nossa fé seja fortalecida. Da onde é que vem a força da nossa fé? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo vai declarar isso, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O pastor sempre cita isso aqui, ele fala assim, parece que a gente está orando aqui, não está acontecendo nada. Está acontecendo muita coisa no mundo espiritual. Quando você libera a palavra, parece que não está acontecendo. Mas assim, não é um liberar. Eu acredito que até não liberando, a palavra ela faz o papel dela. Mas quando você libera com aquela convicção e fé, de que há poder nessas palavras que você está liberando, irmãos. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas cumpre o propósito pelo qual ela é proferida. Toda palavra que sai dos nossos lábios, e a gente tem que declarar, é uma confissão vitoriosa da palavra diariamente, é você acordar já declarando a palavra sobre a tua vida, sabe, no teu momento de oração, declarar a palavra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre o teu trabalho, declarar, interceder, é na intercessão, irmãos, é assim que a gente vai empurrando, não é uma coisa passar, tem muita atividade, entendeu? Parece que não está acontecendo, não, mas tem muita atividade no mundo espiritual, muita atividade. Né? Eu estou lendo um livro, realmente eu estou bem impactado. Não sei se você começou a ler, pastor, o livro daquela mulher, da Valnice Milhomes. A vida daquela mulher, eu falei, meu Deus do céu, cara. É inspirador e constrangedor, sabe? O nível de entrega e de consagração, né? E as experiências que ela vai tendo ali. E é isso, irmãos. Quanto mais entrega, quanto mais relação com o nosso Pai, mais revelação da parte dele, mais direção, mais força para vencer. Lembra quando Jesus desce do monte da transfiguração, os outros discípulos que ficaram ali embaixo do monte,
estavam tentando expulsar um demônio e não conseguiram expulsar, né? Jesus falou: ó, essa casta de demônio aí só sai por meio de jejum e de oração. Tem que ter oração, tem que ter relacionamento com Deus. Senão o que acontece? A carne vai tomando conta, irmãos. Jesus avisou os apóstolos antes. Ele falou assim: ó, vigiai e orai, porque o espírito de vocês está pronto, mas a carne é o quê? A carne é fraca. A gente tem que alimentar esse espírito todos os dias, porque a nossa carne é fraca, ela é tendenciosa, e é todo dia. É todo dia. Não, é alimentar o espírito e crucificar o ego. É alimentar o espírito e crucificar a carne. É desse jeito, esse é o processo. É todo dia, todo dia. É aquela coisa rotineira, habitual, todo dia, né? Não é todo dia. Aliás, você vai ver. De repente, se a gente tiver percepção, a gente vai ver as coisas extraordinárias nas coisas do cotidiano, coisas simples do dia a dia, né? A gente atentar para que Deus vai fazer no nosso dia ali, né? Como Ele vai conduzindo o nosso dia, conduzindo a nossa vida. Então isso aqui está mais uma promessa, ó. Você tem autoridade sobre Satanás, sobre demônios, sobre principados. Ele nos deu também outra coisa, outra bênção aqui, né? Ele nos deu paz e nos deu coragem. No verso 5 ele diz assim, ó: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Irmãos, não te assustarás do terror noturno. O que é isso? É opressão. Opressão. Opressão às vezes vem sobre você, sobre a sua casa. Você não precisa ter medo. Terror noturno, né? As investidas do diabo na noite, seta que voa de dia, peste que se propaga nas trevas, aquela peste silenciosa, dissimulada, mortandade que assola o meio-dia, desastres. Eu sempre oro: Senhor, livra as nossas vidas das calamidades que hão de vir sobre essa terra. Por que hão de vir? Virão, não virão? Virão. A gente só tem que orar. Orar, para que o Senhor nos livre de todas elas. Todas elas. Todas elas. E quando ele fala assim que nós não vamos nos assustar, só tem um tipo de gente que não se assusta, irmão, que não fica com medo, né? Não treme na base. São as pessoas que habitam. São as pessoas que moram lá. Eu gosto muito desse texto, está em 1 João 4,18, que diz que no amor, eu vou parafrasear esse amor. Esse amor é relacionamento. No relacionamento com o meu Pai, não existe medo. Antes, a perfeita relação com o meu Pai, perfeito amor, lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que fica muito assustado, não teme, né? Porque não é aperfeiçoado no amor. O que está te tirando a paz hoje? Tem uma coisa que te dá medo, sabe? Vai habitar lá. Ele vai te fortalecer. E vai te dar duas coisas, irmãos. Ele vai te trazer paz. Você vai confiar de que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano, que Ele está cuidando de você, está cuidando da tua família, que absolutamente nada vai te faltar. E você vai ter o que também? Coragem. Porque o espírito que Ele nos deu é espírito de quê? Espírito de ousadia, né? É um espírito corajoso. Coragem para viver exatamente pela fé, como está escrito aqui. Então são essas bênçãos, irmãos: proteção, paz, coragem e autoridade sobre as trevas. E a melhor de todas, fica aqui para o final. Ele vai nos dar, não, já nos deu, né? Nós já fazemos parte dela. Só que a gente tem que entender isso, porque a gente muitas vezes não vive nessa perspectiva eterna. A gente vive muito aqui no Cronos, né? Ele diz no verso 15, no verso 16: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos ter uma vida muito longa, irmãos. Ela é tão longa que ela não acaba mais. A Bíblia fala que Ele veio para nos dar vida, e vida é abundância. Olha que legal que Ele fala em João 10, 28.
eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. As arrebatará quem? As suas ovelhas, os filhos de Deus. A gente está guardado nele, irmãos, e absolutamente nada pode nos tirar da mão dele. Romanos 8, 38 e 39 diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus, né? Isso é encorajador demais, irmãos. Isso é para gerar o que no nosso coração? Confiança. Eu não sei como é que você chegou aqui. Você chegou aqui, ó, você pode estar debaixo de opressão, debaixo de angústia, sabe? Às vezes passando por um momento de enfermidade, né? Como a gente orou aqui pela Helena. A Helena tem quantos anos? 10, 11, né? Então, eles passando por esse momento de dificuldade. A Lise conversou com a Amanda outro dia, né, Polaca? E a Amanda falou uma coisa que realmente houve uma contra-transferência. A Lise acabou sendo ministrada por essa fala dela. Ela falou assim: olha, a gente confia no Senhor, a gente sabe que Ele é soberano. Isso que a Helena está vivendo é algo de Deus com a Helena. O que machuca é ver ela passar por isso. A pastora falou que depois a gente vai orar por ela, porque ontem ela fez uma pulsão e machucou ela, e ela estava com dor. Nós vamos continuar orando. Mas o Senhor está com ela, você crê nisso, irmãos? O Senhor está lá, o Senhor está cuidando. A gente não entende, irmãos, agindo na nossa humanidade, vendo o mundo como é que está, né? Fala, Senhor, tinha uns caras que dava para o Senhor desviar da criança e mandar lá. Mas Ele não faz isso, é do jeito dele. É do jeito dele, irmãos. Ele ama, Ele ama. Ele ama. E Ele tarda a vinda dele, por quê? Porque Ele quer que todos se arrependam, né? Que a gente ouviu aqui ontem, a questão da gente ser mais intenso. No quê? Na pregação do Evangelho, em viver o Evangelho, ter coragem para viver o Evangelho onde a gente vive. Para quê? Para que outros sejam atraídos por esse Cristo que habita dentro de nós. Habita dentro de nós. As pessoas estão sedentas, irmãos. Eu estou participando de um grupo que eu vou falando, as pessoas vão bebendo, né, Lice? Mas vão bebendo. Um casal lá, uma mulher católica chegou no final e falou para a Mona Lisa, sabe, eu estava rezando, porque a gente estava pedindo para Deus alguma coisa nova, alguma coisa que a gente pudesse crescer. Eu falo, meu Deus, a gente nem sabe porque que a gente vai parar em certos lugares, cara. Mas é oração de outras pessoas, a gente não tem nada a ver com isso. É gente que está clamando, tem gente que está querendo Deus e não sabe como achar, sabe? E Deus nos deu tanto, irmãos. Quando eu estou nesses ambientes eu falo, meu Senhor, o Senhor nos deu tanta coisa, que a gente podia valorizar um pouco mais, não é verdade, irmãos? A gente podia valorizar tudo que nós temos aqui. A gente tem muito ouro aqui, irmãos. A gente não tem noção disso. Eu fico olhando quando eu estou para fora aí, eu falo, meu Deus do céu, a gente tem muita coisa boa que o Senhor tem nos dado. Então é isso, o Senhor vai nos dar, não, já nos deu longevidade de vida. Agora é daqui para a eternidade, irmãos. E eu trouxe esse salmo para quê? Para fortalecer a sua vida. Esse aqui é o Quintas Convida. Como é que é o tema de hoje, né? Eu estava na dúvida de eu pregar isso aqui ou continuar na série, né? Que Jesus se importa com você. Mas eu falei, vou pregar esse salmo aqui, né? O tema é a nossa habitação. Faça do Pai, faça de Cristo, faça do Espírito a tua habitação. Até porque você é a habitação dele, né? Que essa habitação esteja aí bem, né, bem arrumada, para que ele possa estar aí com você em todo o tempo. E para concluir, caminhar com o Pai
não significa ausência de dificuldades, mas a certeza de que Ele estará conosco em todo o tempo, nos fortalecendo e nos dando vitória sobre todos os obstáculos que se levantarem à nossa frente. O Salmo 91, acima de tudo, é um convite para uma vida de intimidade com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, até porque para nós termos comunhão com o Pai, a gente precisa do Senhor. E para concluir, eu trouxe o texto de Jesus dizendo: estas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. Que coisas que Ele tem dito? Vamos parafrasear, vamos pegar um resumo da Bíblia. Habitem em mim. Por quê? Porque no mundo vocês vão ter aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Vocês habitam em mim. Eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Não esmoreçam. Continua declarando a palavra, continua meditando na palavra, continua orando, vem para as reuniões, vai para o teu G100, vem para os cultos, continua, não para, não para, não para. E você vê que alguém puxa com você, puxa junto, sabe? Não deixe esmorecer. Amém, irmãos? Em Cristo, o Pai nos libertou de todos os nossos algozes, do pecado, do diabo e desse sistema desgraçado que o diabo implantou, e da morte. E como a gente declarou aqui na canção, até peguei um pedaço da música e coloquei aqui. Em Deus sempre haverá um amanhã preparado para mim. Amém? Glória a Deus, irmãos. Habite nele, né? Eu gosto muito de um texto do salmista que ele diz assim, tenho posto continuamente o Senhor diante de mim. E porque alguns textos dizem que Ele está à minha presença, outro diz que Ele está à minha direita. Enfim, eu prefiro esse da presença, porque Ele está à minha presença. Eu jamais serei abalado. A única forma de nós jamais sermos abalados é vivendo nele, tendo um relacionamento de amor com Ele. Esse é o grande desafio, meus irmãos. Nós nos relacionarmos com o Pai. É isso que Ele deseja de nós. Uma relação. De repente, se você está desanimado, está apartado, eu vou deixar outro texto, que foi o texto que Deus me deu ontem, que a hora que a gente começou a orar aqui no início, pastor, Deus me deu esse texto. Né? Jeremias 6,16 diz assim, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. E junto com esse texto, me veio aquele texto de Apocalipse capítulo 2, quando ele fala para a igreja de Éfeso, né? Olha, eu sei do teu labor, da tua integridade, eu sei que você não pode suportar essa gente mal, mas eu tenho contudo contra ti, que você abandonou teu primeiro amor. Vê onde você caiu. Volta lá. Se arrepende. E voltar às veredas antigas, sabe o que é, irmãos? É aquele amor pela palavra, pela oração, pela comunhão com a igreja. Essa é a vereda antiga. A vereda antiga é Cristo. É caminhar com Ele. Amém? Quero orar por você. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que Deus quer te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, Senhor. Obrigado, meu Pai, por todas as bênçãos que estão inseridas no Salmo, por todas as bênçãos que estão à nossa disposição, desde que a gente habite no Senhor, Pai. Faça do Senhor a nossa morada. Já é uma bênção a gente poder habitar, ter acesso ao trono da graça, Senhor. Muito obrigado pelo sangue de Jesus, o sangue do Teu Filho vertido na cruz do Calvário, que nos deu acesso à Tua presença. Que privilégio, Pai. Obrigado porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor nos enche de paz, o Senhor nos encoraja, o Senhor está sempre conosco. Eu quero colocar a vida dos meus irmãos aqui, meu Pai. O Senhor sabe como cada um chegou aqui nessa noite. O Senhor sabe das dificuldades, das necessidades, das lutas, das angústias.
E quero te pedir, meu Pai, que o Senhor manifeste a tua graça e o teu poder de acordo com a necessidade de cada um dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor vá curando, que o Senhor vá restaurando, que o Senhor vá libertando, que toda a opressão do inferno sobre a vida dos meus irmãos, eu coloco por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Toda seta, todo dardo inflamado, toda flecha maligna, Senhor. Toda a resistência do inferno que muitas vezes impedem a vida dos meus irmãos de fluírem naquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Ah, meu Deus, manda anjos, Pai. Da mesma forma que o Senhor mandou um anjo para que a oração chegasse até, a resposta chegasse até Daniel, Senhor. Libera o que está travado no mundo espiritual, meu Pai. Em o nome de Jesus nós clamamos nesta noite, nós te pedimos, Senhor. Abençoa, liberta, levanta, dá vigor no espírito, na alma, no corpo, Pai. Derrama um óleo novo, um bálsamo de alegria sobre os teus filhos e filhas, Senhor. No nome de Jesus, prospera a vida deles, meu Pai. Em tudo aquilo que o Senhor tem de prosperidade para eles, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu invoco a tua bênção sobre cada um deles, sobre a família deles. Se algum deles chegou aqui enfermo, Pai, eu quero declarar saúde no corpo, na alma, no espírito deles, meu Deus, em nome de Jesus. Aproveitamos e oramos, levantamos um clamor pela Helena, Senhor. Oh meu Deus, derrama um bálsamo sobre esta criança, em nome de Jesus. Clamamos pela tua graça, clamamos pela tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Que esse câncer retroceda agora, em nome de Jesus. Vai retroceder em nome de Jesus. Que ela receba saúde, Pai. Que ela receba cura, meu Deus. Dá suporte, meu Pai. Reveste a vida da Helena, a vida do Dani, a vida da Amanda, a casa deles, com o sangue do Cordeiro. Concede muito vigor, Pai, muita alegria, muita fé ao coração do Dani e da Amanda nesses dias, Pai. Para suportarem o processo, meu Deus, em nome de Jesus. Nós os abençoamos, dá uma ordem, Senhor, para que os anjos do Senhor acampem ao redor deles. E faz cessar toda a dor, Pai. Faz cessar toda a dor, Pai. Toda a dor. Vai curando, nós declaramos saúde sobre a vida da Helena, Senhor. Saúde no corpo dela, na alma dela, no espírito dela. E que tudo isso seja para a tua glória, Senhor. E para o fortalecimento da relação, da fé da Helena. O Senhor tem um propósito para a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, nós a abençoamos. E eu invoco a tua bênção sobre cada irmão, cada irmã aqui nessa noite. E que em tudo, meu papai, o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. A ti eu vou